Bem-vindos, amigos do Pode Encocar, mais um episódio, mais uma Boa semana. Noite. Estamos Boa noite. aqui com o nosso amigo Rodrigão, mais uma vez. Valeu, Deus abençoe. Estamos com um convidado muito especial, mais especial para mim do que para o Rodrigão. É verdade. Mas ele vai se tornar especial para você depois de hoje, Rodrigão. Com certeza, com certeza. Vamos fazer um suspense. Vamos fazer um suspense. Ó, tivemos Dia dos Pais, É. domingo agora, né? Foi domingo passou, né? Então quem nós trouxemos? Nossa. Nós trouxemos Fala o nome. Meu pai, Henrique Moredo. Pai, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. E isso é bíblico, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Com certeza. Então, eu vou sempre te honrar. A gente tinha que te ter aqui. É verdade. A gente não quer trazer só a gente de fora, a gente quer trazer os nossos familiares, porque os nossos familiares têm histórias incríveis também. Nossa, e família é um projeto de Deus, hein? Com certeza. Família nasceu no coração de Deus. Isso é um método de Deus para povoar a terra e para trazer o reino aqui para a terra, né? Mas, pai, seja bem-vindo ao nosso podcast. E já para começar, cara, já para começar abalando, conta do teu testemunho aí, como que você se converteu, porque na verdade você e a mãe se converteram primeiro e depois nós fomos, né? Sim. Então conta aí pra galera e pra gente como que você se converteu. Eu sei um pouquinho, mas de repente você tem alguma coisa que você nunca contou. Verdade. E como que foi seu encontro com Deus, cara? Mas você sabe que antes de você começar, eu vou falar. Segundo o Gui, esse cara, ele é o maior... É o cara que mais assiste o nosso podcast, é isso? Ele é o maior fã do Pode Encocar. E como que a gente não vai trazer o maior fã? Tem que ir lá, né, meu? É verdade. Vamos lá, pô, tá lá, já saiu, fico ligando pra ele, já saiu, tô aqui, não saiu ainda. Tá vendo? Sim, e eu nem apresentei o meu pai, né? Meu pai o Henrique, que ele é engenheiro de produção mecânica. Isso. Engenheiro de produção mecânica. Meu pai já trabalhou com empresa de granitos e mármore, já foi vendedor, já foi motorista de carro e de avião. Tem o Prevê, né, pai? Piloto de avião. Piloto particular, então, quiser pegar uma carona. Meu pai pode pilotar um avião para você, se você quiser contratar os serviços dele. O que mais, pai? Não garanto muito se eu vou ficar muito não, lá. Garante, depois a gente conversa. O que mais que você fez na vida, pai? Você De cosméticos, né? Teve loja, empresário do ramo de cosméticos. Saí da sociedade de granito e montei lojas de cosméticos. Olha. Pai, muitas experiências, né, de vales e montes, né? Isso. Então, vales e montes na vida. Uma senoide, como eu sou engenheiro, é uma senoide. A curva senoide, ela é assim, né? Uma hora você tá em cima, uma hora tá embaixo, uma hora tá em cima. É isso aí. É isso, a vida é assim. O importante é se agradar em todos os momentos, né? Paulo falava, né? Uhum. Aprendi a viver Sim. em toda situação. É verdade. Tem fartura ou não. Mas é o seguinte, vai lá, manda bala. A minha história assim é uma história assim que não é uma história assim que você fala, que o cara se encontrou com Jesus. A minha história é simples. Eu, na realidade, eu tinha uma prima, né? Você conhece, a Adriana e o Paulo, né? Sim. Que eles estavam numa crise conjugal naquela época, né? E um belo dia, a gente trabalhava junto nessa empresa de granito e mármore, né? Eu era sócio, né? Família, né? Uhum. E ela trabalhava, um belo dia ela aparece lá na empresa com... Antigamente não tinha esse celular, era como é que chamava aquele da Sony, né? Bota um CDzinho, só louvor. O CD player lá, o Discman? Eu tava lá, a gente ficava numa mesa, uma sala, né? Era eu, um primo meu e ela, né? E um belo dia ela apareceu lá com esse CDzinho só louvor. E a gente olhou pra ele, rapaz, agora endoidou de vez. Virou crente. Virou crente, só louvor e a gente lá, né? Trabalhava junto, né? Bom, enfim, e eu comecei a ter crises, né? No meu casamento também, né? Comecei a ter crise, brigava muito com a minha esposa, não sei o quê, então se dando. E um belo dia, essa minha prima convidou a minha esposa, Solange, então vamos na igreja, vamos numa igreja.
Por sinal, o casamento deles foi salvo, né? Desse meu primo. Sim. Através disso, ele se converteu, ela se converteu também, e eles hoje estão até hoje. Eles estavam em vias de separação. Hoje eles são pastores. São pastores, estavam em vias de separação, Olha. assim, de pegar a mala e ir embora. Olha. E aí ela convidou a minha esposa. E a minha esposa foi um belo dia e falou assim, vou na igreja lá do Paulo e da Adriana. Ela simplesmente me comunicou, né? Eu falei, vai lá ver os crentes lá. E ela começou a se preparar tudo, e eu lá na sala, né? E de repente, eu não sei porquê, cara, me deu um estralo, cara. Sabe quando dá aquele estralo? Eu vou também. Levantou da cadeira e falou, Levantei, me arrumei e fui junto. Quer dizer, então aquilo pra mim já era um negócio de Deus, sabe? Uhum. E a gente foi na igreja, aceitamos Jesus. Foi em 2004. Na primeira vez que você foi na igreja? Na primeira vez. O negócio é Já forte. aceitei Jesus, Tá vendo? aceitou. E estamos até hoje, você vê, desde Caramba. 2004, né? Converti desde 2004. Depois nós acabamos levando os filhos, do batizão, foi essa coisa rápida. Acho que em 6 meses nós já se batizamos. Demorou 6 meses. Junto com um outro primo, que era irmão dessa minha prima também. Ele também foi naquela mesma época, também se converteu, a gente se batizou junto. Então foi um negócio meio assim, sabe? 5 minutos. 5 minutos, cara. Foi uma decisão tomada assim, parece que Deus falou assim, ó, viu? Aproveita, cara. Você tem que ir junto, vai. Você tem que ir junto. E me deu um estralo, eu fui, entendeu? Então foi assim, e eu acredito que Deus age assim. Aliás, eu acho que Deus já começa a agir na vida da gente antes da conversão. Sim. Antes, porque eu sempre fui considerado um cara, eu falava que eu era um cateu. Não sabia se era católico ou ateu. Ou um atólico, né? Uma mistura de ateu com católico. Uhum. Mas eu fui batizado em igreja católica, né? Aquela aspersão de você tem 1 ano de idade, você não sabe nem o que é, Sim. né? E eu era bem cético, né? Porque eu acho que a engenharia faz a gente ser um pouco também, porque a gente acredita muito em ciência, né? Ciência. Muito exato. Muito exato. Eu tenho uma avó que tinha uma avó, né, já falecida, que ela era espírita. E para ela, tudo que... Se ela estava lá, de repente a porta bateu, plá! É o espírito que entrou e bateu a porta. E eu não, eu já ia lá para que espírito? A janela está aberta, entrou um vento, bateu a porta. Tá? Eu sempre achava a explicação lógica para tudo. E existe explicação lógica para tudo. Mas tem momentos na vida da gente que não existe explicação lógica. Não, infelizmente, ou felizmente, né? Tem situação que você fala, não tenho o que explicar. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa estavam brigando, né? Ele era pequenininho, né? E a gente tinha um aparador e uma mamadeira em cima do aparador no quarto ao lado. E a gente estava no outro quarto brigando. Aquela história. E de uma hora para outra, cara, a gente escutou um barulho no quarto, assim. Paramos, o que aconteceu? Pô, fomos lá ver. A mamadeira que ela tinha deixado no aparador, ela estava do outro lado ali. Do outro lado. Aí você começa a achar a explicação lógica. Eu, como o exato da coisa, o engenheiro, eu falei, pô, cara, será que estava quente demais? Criou pressão e explodiu e saiu. Cara, é daqui, como se fosse daqui até no fim. É como se alguém tivesse dado um tapa e ela foi para lá. Aí você fala, e engraçado que a gente paramos de brigar na hora, cara. Entenderam. Então foi uma coisa que é uma coisa sobrenatural, que você não tem explicação. Ô Henrique, você falando isso, me veio uma coisa na cabeça, esse negócio de objeto ser lançado. Isso eu não contei no podcast, porque eu tenho, na verdade, você sabe, né? O Gui sabe, eu tenho mais de 30 anos de conversão. E eu lembro que eu era solteiro na época, e meus pais tinham acabado também de se converter. Então tinha eu, as minhas 2 irmãs, meu pai e minha mãe. E eu ficava num quarto, as minhas irmãs no outro, e meu pai e minha mãe no outro quarto. Era uma casa de 3 quartos. Logo depois da conversa da minha irmã, a gente ouviu uns barulhos de um objeto batendo no portão, na janela do quarto das meninas. E fomos, né, no outro dia, isso era de madrugada, de noite para madrugada, e fomos ver. Eram maçãs. Maçã. Mas você vê que
quando ela foi lançada na janela, ela virava como se fosse um purê. Ela batia e não ficava pedaço quebrado, não. Ela desmanchava, grudava. Que coisa. Então você vê, e a hora que você falou isso, me veio essa recordação na cabeça. Então, é o que eu falei, Deus vai trabalhando com a gente, mesmo quando a gente é atólico ou cateu, sabe? Porque eu lembro quando entrei na faculdade, você vê que coisa, Deus me livrou assim da morte e eu não tinha noção daquilo porque eu não cria, né? Não cria, não, isso aí é coincidência. Uma vez eu indo para a faculdade, eu tinha um Passat teste, que eles passaram, né? Eu pegava uns amigos, a gente ia tudo pra junto à faculdade, e um belo dia no caminho da faculdade, um cara brecou, eu não consegui, cachapei o cara e veio um atrás e pum! Fiquei um sanduíche, eu fiquei no meio do sanduíche. Não aconteceu nada com nós, tudo, então beleza, eu deixei o carro pra arrumar, né? Meu pai tinha um mecânico que ele conhecia, não, leva no mecânico lá que levou papai. E eu fiquei sem carro, falei, pai, como é que eu vou pra faculdade? Não, pega o meu carro aí. É um golzinho dele. E peguei o carro dele. Peguei meu amigo e fomos para a faculdade. Eu tinha que entregar um relatório, eu nunca me esqueço, cara, um relatório de Física 1, Física Laboratório. Eu tinha que entregar aquele relatório, porque eu já tinha perdido 2 aulas e eu não entreguei relatório. E se eu não entregasse aquele relatório, eu tomava pau. Não, pai, eu botei o relatório atrás do carro e saí. Quando eu entrei na Marginal, tava o vento, os vidros abertos, o vento... Marginal, para quem não conhece, é uma avenida Marginal do Tietê, muito né? conhecida em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. Eu morava pertinho, conhece, né? Eu morava pertinho, eu pegava a Marginal todo dia para ir para a faculdade. E o vento, e o relatório começou a voar lá atrás, e ele bateu na minha cabeça, e eu falei, vai sair para fora. E eu fui pegar, quando eu fui pegar, o carro entrou no canteiro central da Marginal, só com 2 rodas, né? Caramba. Eu falei, bom, agora é só voltar para a pista. Eu peguei uma boca de lobo aberta. Ela estava aberta a boca de lobo, e o pneu caiu dentro da boca de lobo, o carro fez isso aqui. Deu uma volta completa, eu capotei o carro. Deu uma volta completa e caiu em pé. Plá! E eu olhei pro meu amigo olhou pra mim. Ele não tinha feito nada, ele só tinha um cortinho assim, um sanguinho aqui assim, e eu nada. O vidro todo estilhaçado, acabou o carro. E eu olhei e falei, tudo bem com você? Tudo bem? Desci do carro, olhei o carro, falei, não acredito, cara. Eu não tava, se eu ainda tivesse com velocidade, sabe? Aí fui ligar pro meu pai, né? O carro arrumando, fui ligar e falei, pai, capotei o carro. Quando eu falei aquilo, a minha mãe já acordou lá e... Capotou, que ela ouviu, capotou. Aí meu pai era meio aqueles portugueses, ele falou, mulher, se ele tá ligando é porque ele tá vivo. Não. Aí eu já tô indo aí. Fui lá, ele olhou o carro. Sabe o meu mecânico? Sei, dá pra andar com o carro? Eu acho que dá. Peguei, foi o carro tudo torto. Deixei no mecânico, fui pra faculdade de ônibus. Fui entregar o relatório, o professor não aceitou, tomei pau na matéria. Fiquei de DP. E, bom, passou um tempo, meu carro ficou pronto, olha só, segunda vez. Né? Meu carro ficou pronto, aí surgiu uma viagem que eu ia fazer com uma turma para Barra Bonita. Vamos se reunir 5 da manhã. Então tem que estar 5 da manhã em tal lugar, era perto da Radial Leste. A Radial Leste também é uma outra, para quem não conhece, uma outra avenida movimentada de São Paulo. E eu indo para lá, parei na Radial Leste, o sinal abriu para mim, quando eu fui passar, veio um carro. O cara nem brecou. Do jeito que ele veio, ele me pegou. Eu só senti o mundo rodar, cara. Caramba. E quando parou o carro assim, eu parei, olhei, não conseguia sair do carro, porque a porta travou. Ele pegou do meu lado, só sobrou o meu lugar. Só sobrou o meu lugar. E o para-brisa estava na esquina, não tinha para-brisa na frente, eu saí pela frente. Fui falar com o cara, tudo bem com você? E o cara me xingando ainda, você passou pelo vermelho. Eu não passei no sinal, é você que passou no sinal vermelho. Inclusive passou 2 testemunhas na hora, 2 pessoas que estavam saindo de um baile. Não, eu vi, você estava no verde. Não, vocês podem ser mesmo, você pode. Já anotei o nome dela. Bom, e foi amanhecendo lá, 5 da manhã, 6 da manhã, os caras tinham uma passarela. E a passarela, e quando ia descendo a passarela, o pessoal olhava pra mim, olhava o acidente, rapaz, o motorista morreu. Eu olhava pro cara e falava, não, o motorista era eu. Aí os caras falavam assim, teu santo é forte. Então, olha só, terceira vez.
E a gente não se ligava naquilo, pô. E as pessoas falavam pra mim naquela época, pô, você tem que levar o teu carro pra benzer. Eu levar benzer carro, cara. Sabe? Porra, sabe, eu nem aí, né, meu? Então, isso já, eu acho que já era um Deus falando assim, ó, eu vou te livrar de algumas coisas aqui pra você ter um pouquinho mais de fé. Se parar de ser cateu, entendeu? Entendeu? E depois teve uma outra vez que você vê, são coisas... Eu não era convertido, hein? Essas coisas aconteceram quando eu nem era convertido. Eu tava aqui em Nazaré Paulista, tinha um sítio em Nazaré Paulista e tinha um curso de marmoraria que eu fui fazer, que era em Nazaré. E eu ficava no sítio, pegava o carro de manhã, ia para Nazaré, assistia o curso e voltava para o sítio. E eu ia no Adão Pedro aqui. Adão Pedro todo mundo conhece, né? Dom Pedro. No Adão Pedro, e com o carro lá chovendo. E o meu carro tava com os pneus meio carequinha, né? Então pegava aquelas pocinhas, dava uma sambadinha, né? E sambou a primeira. Sambou, quando sobrou a segunda, o carro virou. Ele rodou. Ele rodou, mas ele rodou. Ele entrou de ré no canteiro central da Dom Pedro. E saiu do outro lado. E olha como são as coisas. Eu tava passando hoje pela Dom Pedro, quando eu vim pra cá. Eles têm guarda-reio, né? Tem uma valeta no meio. E eu fui justamente no lugar onde a valeta era rasa e não tinha guarda-reio. O carro entrou de ré. E uma coisa que eu não me esqueço. Porque eu, como era gentil não fala, ímpio, né? Eu sempre eu soltava um palavrão nessas horas. Ih, ferrou, pi, né? Quando eu entrei de ré no canteiro, eu falei... A única coisa que o menino falou assim, meu Deus, mas não foi um meu Deus assim, foi um meu Deus desesperador. Sim. Meu Deus. O carro entrou de ré, saiu do outro lado da pista, ficou na contramão, não vinha ninguém, vinha um fusquinha do velhinho, que eu que esqueço da casa do velho, o velho passou do meu carro, do meu lado assim, ó. Com o fusquinho olhando pra mim assim. Coisa de filme. E eu na contramão. O carro morreu e eu olhei, aí eu já liguei o carro na hora, dei meia volta e fui a 20 por hora, pô. Mas, cara, foi um livramento que eu... Com certeza. Pô. Né, Deus estava falando, olha, eu tô te dando essas coisas aí pra você um dia me conhecer, sabe? Então essas coisas acontecem e a gente não sabe o porquê. Enfim, aconteceu, depois veio essa minha conversão aí, eu já tinha acho 40 anos de idade quando converti, foi 2004, né? Faz 19 anos, né? Então hoje eu tenho 60, voto de 40. Tá bem demais, hein, 41 pai? anos, né? Rodrigão, ano passado, eu queria muito ir pro Kansas, né? E eu coloquei isso em oração, porque eu morei no Kansas por um tempo. E eu queria muito conhecer o IHOP, o International House of Prayer. Ia ter o Descend, no ano passado, em Kansas City. Eu falei, quero ir. E eu coloquei isso em oração. E eu senti Deus falando, vai. E aí eu coloquei diante de Deus e eu falei, cara, mas eu não queria ir sozinho. Aí eu chamei quem? O pai. Meu pai. Aí, né, pai? Não dá. Aí eu falei, a grana tá curta, aí eu falei, pai, vamos? Ele falou assim, impossível. Impossível. O dólar é a R$5, era mais que R$5 o dólar lá na época. R$5, né? Como é que vai? A gente não tava nadando dinheiro, né, pai? Eu falei, não sei. Mas eu senti de Deus que é pra ir. Vamos colocar em oração. Coloquei em oração, cara. Meu amigo, encontrei uma promoção de passagem lá, que eu sei que a gente pagou em 2 passagens, nem o preço de uma, né, pai? Não, e ele me Eu falei, liga pai, ainda. eu comprei sua passagem. Ele me liga e fala assim, pai, eu já tinha desencanado, não, que vou nada. Já tá comprado a tua passagem. Aí eu olhei pra minha mulher, o Gui já comprou a passagem. Agora eu vou ter que ir, caramba. Não, agora já era. Aí, Rodrigão, essa passagem era pra Atlanta, não era pra Kansas City. Kansas City era muito mais caro, mas a promoção era pra Atlanta. Aí a gente foi pra Atlanta, né, pai? A gente alugou um carro em Atlanta e a gente foi subindo. Chegamos em Kansas City, passamos uma semana, participamos do Descend, participamos uma semana do congresso do IHOP em português, que teve lá durante essa semana. Que legal. Um tempo totalmente preparado por Deus. E depois nós subimos para Niagara Falls, né, pai? Fomos subindo ali pelos Estados Unidos, Cleveland, Niagara Falls, Nova York. Que legal. Terminamos nossa viagem em Nova York, voltamos para Atlanta
e aí voltamos pro Brasil. Mas assim, foi muito preparado por Deus, porque foi de última hora, sentimos que era de Deus, que era a hora para fazer, e fizemos, e Deus sustentou. E a gente com grana curta, né? Grana curtíssima. Grana curta, qualquer $20 era dinheiro pra gente. E eu lembro que nós fomos no Descende, tinha que pagar estacionamento para deixar o carro dentro. Nossa, conta essa história, pai. Aí olha só. Deus sustentou tudo. Aí cara. nós chegamos, quanto que era o estacionamento? $20? Era Eu não lembro, 20, 30 dólares, não sei. Bom, assim, não vou deixar o carro. Tem ônibus que vai? Não tinha, tem que ir de carro. Vamos de carro. Chegamos lá na entrada. Aí ele foi passar o cartão. Passa o cartão e negou. Tem um outro aqui. Negou. Falei, cara, e agora? Não vou poder entrar. Aí a mulher chegou pra ele, nós vamos no centro aqui, não tá passando o cartão. Ela olhou pra cara e falou, vai embora. Abriu a cancela e nós fomos. Simples assim. God bless Aí you. passou na frente, tinha uma mulher orientando. Vira pra cá, e em vez de virar pra lá, eu virei pra cá. Lá. Cadê o ingresso? Ferrou, né? Aí nós explicamos, ele falou, olha, nós fomos lá, meu cartão não passou, e a moça mandou entrar. Ela olhou pra cara com uma cara assim, God bless you, e deixou a gente ir. Não pagamos nada de estacionamento, deixamos o carro lá e participamos do negócio. Participamos do Descende o dia todo, foi maravilhoso. Você já não aguentava mais de cansado, né? 12 horas. E foi, acho que mais ativo. incrível que o Descende foi a semana lá no IHOP, né, pai? Foi uma semana inteira ali, alguns dias foi uma conferência, né, em português. Então tiveram várias ministrações em português e foi um tempo muito especial na Global Prayer Room, que é a sala de oração 24 horas desde 1999. Eles estão em oração e adoração 24 horas por dia, todos os dias da semana desde 1999. Caramba. E eu acho, sabe uma coisa que eu achei muito engraçada, interessantíssima? A Eles música. devem estar transmitindo online agora. Tá. Se Tem no quiser. YouTube, se isso aqui você- eu sigo. Se você abrir, tá lá. Depois me Se a passa pra quiser galera lá, aí e tal. A IHOP Kansas City, se eu não me engano é isso, você entra lá, vai estar ao vivo a sala Ao de vivo. oração. Tá alguém 24 horas por dia, tocando tá lá. sempre lá. O que eu achei interessante é isso, a música não para. Você fala, não para, mas na hora que troca a banda, porque tem que trocar a banda, eles têm uma escala de várias bandas, então as bandas trocam. Fica revezando. Mas, A gente coloca mas no a canal música nos não comentários. para. O que eu quero dizer é o seguinte, o tempo de tal, parei, bom, tem que parar. Parar de tocar e entrar outro. Não. O cara começa a estar tocando, aí vem um outro por trás, ele começa a montar o violãozinho dele, a guitarra, o outro monta E um tá lá o tocando. e o cara tocando. Aí quando o outro vai entrar, ele para de tocar, o outro já entra com a música dele, os caras vão recolhendo as coisas, tirando, o papai já entrou. Não para a música. Caramba, Cara, hein? coisa Em nenhum inteira. momento. Nenhum momento E aí, para. Aliás, a único proposta momento que deles eles- é essa, né? Exato, o único momento que eles diminuem um pouco, aí fica só nos instrumentos, é quando alguém vai lá na frente orar. Entendi. E aí é uma oração temática, né? Então, seja por Israel, seja pela nossa nação, seja por curas, enfim, por vários temas, se ora, e aí acabou o momento de oração, tá? No instrumental ali, volta a adoração. Os caras, então é tipo, os caras são, não tem outra definição para isso, os caras são um dos sustentadores da graça de Deus nessa terra, né? Porque não tem uma definição, né, para isso. São propósitos que eles fizeram isso em 99, desde 99, não para, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Caramba. 30 dias por mês, 365 dias por ano. Acabou. Caramba. E você tem lá fora, é engraçado que tem a escala de todas as bandas que vão tocar. Setembro, outubro, novembro, dezembro, tudo organizadinho. O cara vai lá, já tá com a bandinha pronta, e não para a música. Você fala, meu, como é que pode? Será que não tem uma falhinha? E tudo filmado, online, Online, que top, hein? E assim, você fica horas e horas naquele quarto, né, no GPR, né? Tem cara que vai trabalhar lá. Vai. O cara leva o Faz home laptop, office ali. tem locais com bancadas com Wi-Fi, com tudo, o cara coloca lá e pá, no louvando, o pai trabalhando, cara. Na nossa igreja nós temos isso, né? No carnaval. Sim. No carnaval, a nossa igreja Bola de Sim. Neve Campinas, ela faz isso. Que é, não sei quantas horas de adoração são, sei lá, 5, 6 dias ou uma semana inteira, também de adoração
ininterrupta. Acho que foi 170 horas a última aí, né? Vai direto. E é isso aí, a galera vai trabalhar lá e tal. Mas o incrível de lá é que é desde 1999. Então, quando começou, claro que não tinha toda essa estrutura. Hoje já tem uma super estrutura, né? Uma mesa de som. O quarto nem é tão grande, né? A sala nem é tão grande. É grande. Ah, mas não é uma coisa, não é um estádio, né? Não. É uma sala. Os cálculos lá, mais de 100 pessoas ali dentro, viu? Ah, não, sim, com certeza. Não, se você assiste, por exemplo, os clipes do Maverick, Ministério Maverick, os caras também estão numa sala. E eu tenho um carinho, eu tenho acho que 1 ou 2 pianos, que os caras ficam lá, né, adorando e tocando, e a galera fica revezando. Sim, então, e essa viagem foi sensacional, e assim, viajar com meu pai também foi incrível, né, porque ele é engraçado demais, cara, só de você olhar pra ele é engraçado. Eu me lembro que também ele não entendia muitas coisas que o americano falava, e às vezes eu deixava ele se virar, falava, se vira aí. Vai se virar, eu quero que você passe vergonha, e era engraçado isso. O inglês a gente vai ficando muito enferrujado, né, as coisas vão mudando. Eu viajei muito para os Estados Unidos e eu cheguei a falar bem o inglês, né, mas ouvir uma pregação em inglês é diferente, né? Sim. É diferente do que se falar uma linguagem técnica. Você lembra quando eu te fiz... Isso aí foi na outra viagem, né? Que eu te fiz pedir um pedido do McDonald's com a máquina lá nos Estados Unidos. Não. Porque lá é na máquina, né? Você ia no drive-thru, é uma máquina. Você conversa, tem um cara em uma cabine. Só registrando. E aí o cara falou, ele não entendeu nada. Pra você entrar numa lanchonete McDonald's, falar com o cara pessoalmente, que aquele sotaque já é difícil, imagina uma máquina. Eu sei que não entendia nada. Ele já tava nervoso, que ele já não tava entendendo. Aí minha mãe, que tava junto com a gente, ela falou, não, eu não quero refrigerante, eu quero suco de laranja. Que é uma coisa tão simples de se falar em inglês. Mas ele já tava tão... a cabeça dele já tava tão bagunçada que ele falou, não, mas vai complicar agora, cara. Eu sei que ele não entendia o cara não entendia ele, e eu ficava só quietinho filmando. Eu tenho esse vídeo até hoje. E ficava rindo. Meu, você que morou aqui nos Estados Unidos, né? Tem o sotaque, já sabe? Meu, fala com o cara. Pra falar I need orange juiz, demorou. Não vai resolver. Não, mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, voltando pro Global Prayer Room, que é o quarto global de oração, você fica horas lá, né? Esse que é o ponto. Você fica lá na presença do Espírito Santo, adorando, orando, e às vezes a música ela tá bem calminha. E aí você sente que o mundo espiritual vai se movimentando naquele lugar, e de repente, cara, quando você olha, já tá todo mundo pulando. Que legal. E gritando e cantando, né, pai? Então, é do nada, assim. É do nada. Quando o Espírito Santo resolve fazer alguma coisa, ele faz ali e depois volta ao normal, né? Ao normal. Acho que nada é normal ali, mas enfim. Aos olhos naturais, aconteceu alguma coisa extraordinária ali. Então é o tempo todo, cara. Então foi muito legal essa viagem, né, pai? Foi uma viagem... Foi bacana, assim. Coisas que marcam, né? Essa viagem marcou. Coisas que marcam e mexem com a nossa história, né? Eu tenho algumas coisas, né, que eu presenciei em alguns lugares, coisa de, por exemplo, participar de louvores com Ronquenoli, né? Ronquenoli, na época, Sing Out, né? Sing Out. Sing Out, Ronquenoli. Ademar de Barros, né? Participar de alguns congressos de Ademar de Barros, ver o despertar da igreja na década de 80 para 90. Ali foi um negócio diferente. Foi um negócio diferenciado. A gente pode dizer que foi um avivamento ali? Sim, com certeza, porque aonde você despertou muitos ministérios na época que destacaram principalmente um dos eixos que era a arte, né, a cultura, o praise, né, o praise da igreja. Foi muito legal. Legal isso. O Rodrigão, mudando de pato pra ganso, o meu pai, e eu acho que isso é legal quando a gente olha para as heranças de Deus, né? Porque eu me vejo como alguém que tem um chamado de mestre. E o meu pai é um super mestre também, adora estudar a teologia, adora estudar e ler a palavra. Já leu a Bíblia quantas vezes, pai?
nesses quantos anos? 19 anos. Eu acho que pelo menos umas 5 vezes de cabo a rabo, porque eu sou um cara metódico, né? Porque o cara tem aqueles planos de estudos de Bíblia que fala, não, começa por Mateus, vai primeiro, depois vai para isso. Eu vou começar no Gênesis e vou até Apocalipse. Sim. Eu começava no Gênesis e ia até Apocalipse. Depois eu mudava, né? Na segunda vez, agora eu vou ler só o Novo. Eu vou ler só Juiz, vou ler só não sei o que. Então, Mas eu acho assim também, ler a Bíblia sem pressa, né, pai? Porque não adianta você colocar uma meta, eu acho que para algumas pessoas funciona, mas comigo não adianta eu colocar uma meta para ler a Bíblia em 1 ano ou 6 meses. Para mim não funciona, porque eu preciso pegar aquele capítulo e eu preciso destrinchar. Eu preciso entender o que Deus está querendo falar. Se eu não entender, eu vou ler ele de novo, até eu entender. E no outro dia não tem problema de repetir o mesmo capítulo, entendeu? Uhum. E aí eu vou indo, no meu ritmo. Mas você sabe que é engraçado que toda vez que você lê, você tem uma nova revelação. Sim. A Bíblia é viva. Inclusive na pregação, pô. Quantas vezes eu já ouvi a pregação da mulher do fluxo? Já sei o que o cara vai falar. Completamente diferente. Ela te leva para outra visão. Você fala, eu já ouvi 10 vezes, isso as 10 vezes foi diferente. É Deus, cara. Então a Bíblia pai, um livro assim, vivo, né? O que eu queria falar a gente sabe que você estudou muito seitas e heresias. O cara que sabe bastante seitas e heresias. Eu confesso que eu não sou muito apreciador do tema. Exatamente. Eu prefiro conversar e entrar no detalhe de coisas que nos juntam e não que nos afastam. Tá. Mas, já que você é um super estudioso sobre o tema, diz pra gente o que é uma seita, o que é uma heresia. Na realidade eu não sou muito estudioso. Na realidade a gente na nossa igreja nós colocamos esse tema, seitas e heresias, e nós revezamos entre a gente, começou cada um estudar uma e falar. Mas basicamente é o seguinte, seita, o que é uma seita? A seita, na realidade, é uma ideologia, é uma doutrina ideológica que ela difere de uma doutrina ideológica dominante. Ou seja, na nossa ideologia, que é a cristã, né, nossa doutrina cristã, o que é diferente se chama seita. Entendeu? Então, essa é a diferença. A heresia já é uma deturpação da verdade bíblica. Você deturpa a verdade, como um sofisma, né, que é aquela mentira disfarçada de verdade. Sim. Você está cometendo uma heresia, né? Você afirma, olha, Jesus não foi Deus, Jesus foi um homem. É uma heresia. E a maioria das seitas, né, elas são heréticas. Sim. Primeiro que ela já parte do princípio que a doutrina já é diferente, né? Então ela já começa com heresia, né? Então a gente tem várias seitas aqui. Mormon é uma seita, Testemunha de Jeová, enfim, Hare Krishna, e Seishonoe, e tem um monte de coisa que diverge da nossa doutrina, né, ideológica. Se bem que se você, por esse lado, você falar, lá os muçulmanos, eles têm o Alcorão, né? Sim. Então eles vão falar que o cristianismo é seita. É seita, porque a dominante lá é o Alcorão. Sim. Porque é aquilo que a gente fala que, me corrija se eu estiver errado, Henrique, mas aquilo que a gente fala que é seita, aonde a parte do pressuposto que eu isolo a pessoa de Jesus e nego ele como Deus, e aí isso praticamente é seita, né? O Alcorão também, o islamismo, essas denominações, né, dizem que o fato do cristianismo aceitar e colocar Jesus como Deus se torna seita. Né? Exatamente. Então, é um conceito muito relativo, né? Nós somos cristãos, o Brasil é cristão, né? É 90%, se eu não me engano, né? Então, a gente acha que o que se desvia da Bíblia se torna uma seita. Se torna uma seita. Né? E uma das seitas mais assim heréticas que eu achei foi justamente nesse estudo que eu fiz, foi a seita Mormon, né? Inclusive, vocês têm um templo aqui em Campinas, que eu trabalhei nesse templo. Eu coloquei na época que eu era sócio da empresa de granito, eu trabalhei nesse templo,
E eu vou dizer pra você. Sabe qual que é o ó, templo? Ali perto indo pra Souza. É, indo pra Souzas. Só na subida ali. Souza, lá já é Souza. Lá já é Souzas. É, um Distrito templo de Souzas. bonito, lindo. É bonito mesmo. Ele é toda fachada de granito lá do Ceará. E internamente é todo granito também. As portas são folhadas a ouro, carpetes, é tudo importado dos Estados Unidos. Eles gastaram em torno de 25 milhões de dólares naquela época para construir aquele templo. Né? E eu perdi isso aqui, ó, esse cabelinho aqui, eu perdi nessa obra. É o que eu estava falando para você. Perdi nessa obra porque era muita exigência. O nível de exigência era muito grande. Eu cheguei quase a sair no tapa com o engenheiro da obra, para você ter uma ideia. E naquela época eu não era convertido, né? Eu era meio Quase mormon, né? Culto, né? Quase mormon, né, pai? Mas me deram um livro do Mormon. No final da obra me deram um livro do Mormon. Que eu nem sei o que aconteceu com aquele livro lá. Nunca li, óbvio, né? Não lia nem a Bíblia, vou ler o livro. Né? Hoje eu li a Bíblia. Então, o que eu digo que era uma seita que eu digo que é muito herética, porque, nossa, eles falam. Se você começar a se aprofundar, você cai de costa, cara. Eles chegam a afirmar que Deus veio em carne e osso e gerou Jesus Cristo com a Maria, né? Uhum. Chegam a falar isso, chegam a falar que Jesus era polígamo, tinha como mulheres Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e a Maria Madalena. 3 mulheres. Uhum. Então, para defender uma doutrina que eles seguem, né? Que é da poligamia. Um mormon é polígamo. Né? O fundador da seita Mormon, que é o Joseph Smith, teve 27 esposas. Tem uma ideia. Ô pai, tá difícil cuidar de uma, como que cuida de outras 26? Pois é. É difícil uma, né? Você imagina. Então eles... se você começar a se aprofundar, né, nisso, você fala, não é possível, né, que tem pessoas que conseguem, né, porque são as pessoas às vezes não entendem, não sabem a outra parte. Quando o Mormon vem falar com você e você não tem nenhuma religião, enfim, você não... É fácil te levar, cara. É fácil te levar, né? Eles usam, pra você ter uma ideia, eles usam a Bíblia. Eles usam o livro Mormon, que foi um livro escrito pelo Smith, né? Usam outros livros, mais 2 ou 3 livros que eles usam. Um deles chama Dogmas e Pactos, se eu não me engano, que são profecias do Joseph Smith, que nenhuma delas se cumpriu. Entendeu? Então, nenhuma se cumpriu. Fala uma, você conhece uma? Ele falou que na Lua tinha habitantes, cerca de 1000 habitantes na Lua. Muito bom. Ele disse que ele dá um número, né? Eles disseram que iam tentar matar ele, mas não iam conseguir. Morreu assassinado. Morreu assassinado. Ele e o irmão dele. Então tem várias que... Então você pega um cara desse e fala, o cara conseguiu. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Eles têm 16 milhões de seguidores. O Brasil é o segundo país onde tem mais mormons, você acredita? 1 milhão e 300 mil. Primeiro Estados Unidos. Primeiro Estados Unidos, tanto que a sede deles é em Salt Lake City. 60% da cidade de Salt Lake City é Mormon. Caramba. E 70% do estado de Utah, que é onde fica Salt Lake, é Mormon também. 70%. Caramba. Você acredita? Os conhecidos como Elders. Elders, que exatamente. Elder ancião. Você pode ver que o Mormon ele vem de gravatinha, tudo e tem escrito aqui Elder. O nome dele, para você, Henrique, é Elder Henrique. Isso aí. Então é o ancião Henrique, vamos dizer assim. E eles são muito convictos no que falam, eles usam a Bíblia para te... Na realidade, eles usam a Bíblia na conveniência deles. Se for conveniente usar a Bíblia, eles usam. Se não for conveniente, eles usam o livro Mormon. O livro Mormon é mais ou menos que nem uma Bíblia, só que é assim... Nef versículo 15, Nef 1, versículo 15, Moroni 5, versículo... mais ou menos que nem a Bíblia, né? Legal. E esse templo que eu trabalhei aqui em Campinas, eles têm o anjo Moroni. Que fica lá, o anjo de ouro. O anjo de ouro. Eles precisaram trocar, eu acho que teve esse papo que um raio caiu nesse anjo. Aí, explica pra ele aí. Explico. Sabe quem causou esse raio? Conta aí. Não foi seu pai, foi? Eu não sei se foi eu, mas a gente gorava tanto que é capaz que foi. É o seguinte, eles eram muito exigentes, né? Como eu disse, né?
Eu cheguei a te falar para você que o Sim. chefe dele vinha de Recife a cada 15 dias, ele botava uma joelheira na parte onde a gente estava fazendo o piso interno, e colocava uma joelheira, ele se ajoelhava com uma moeda assim, jogava a moeda assim, se batia em algum granitinho ali, pode Se arrancar. quicasse a moeda, já era. Quicasse a moeda, arranca e coloca, tem 24 horas. A pedra, a gente colocava a pedra na fachada e ele de repente se olhava a fachada, tava um X assim, pegava um giz de cera e troca. 24 horas para trocar. Aí eu já doido, ligava para a fábrica, pô, vou precisar de uma pedra assim, pá. Eu chegava meio carregado, olha, vamos ter que trocar amanhã, porque eu ia assim, eu morava em São Paulo, eu vinha todo dia para Campinas, todo dia, 7 horas da manhã eu estava na obra. No final da tarde voltava para São Paulo, no dia seguinte. Mesmo esquema. E aí eu chego lá, eu chamei o carregado também, aquela pedra com X, ó, vou mandar na fábrica fazer, eles vão ter que trocar. E fui embora. Cheguei no dia seguinte, olhei a pedra lá, e o engenheiro da obra chamou eu, ô, parabéns, hein, assim que eu gosto. Eu olhei a pedra, não tinha mais X na pedra. Eu olhei e falei, caramba, meu cara, acho que tinha uma pedra, acho que meu carregado tinha uma pedra aí, e trocou. E trocou. Chamei, ô, vem cá, você trocou a pedra que você... Troquei não, só apaguei o X. Apagou o X. Eu não tinha mais defeito, apagou o X, já não tinha mais defeito. Então você vê que o nível de exigência deles não era um nível de exigência... Justo. Era... Eles começavam você começava a alinhar uma pedra, e o cara tirando foto. Um monte de Mormon pela obra inteira tirando foto. Uhum. Então você estava lá, ele tirava a foto, ele já mandava para o escritório fazia um relatório, imprimia, daqui em 5 minutos estava na tua mão, pedra torta. Eu falei, cara, aí o engenheiro já chamava a gente e... Meu... Tô alinhando a pedra, cara. O cara tá tirando foto. Eu nem terminei. Deixa eu terminar, eu chamo ele, ele tira a foto que quiser. Mas... Coloca o plumo. Exatamente. Não, mas eles... E aí, todo dia era uma reunião, uma mesa assim, oval, uma mesa com todos os empreiteiros. Então, tinha o cara do gesso, tinha o cara do ar-condicionado, tinha eu do granito, tinha o cara das plantinhas, que eles montaram um viveiro de mudas do lado da obra para fazer a plantação, para quando chegar a hora de plantar, ela já tá grande, plantar e inaugurar já com uma certa, né? E todo dia era um Cristo. Todo dia era um Cristo. Hoje vai ser o cara do gesso. E... Coitado do cara do gesso, dava dó. Aí eu falei assim, vai chegar meu dia, né? Vai chegar. E chegou o meu dia. Um dia o cara começou em mim. Não sei o que, que vocês são incompetentes. O papai falou, olha, não dá pra trabalhar assim. O cara tá tirando foto, eu tô olhando a pedra. O cara, não, que você é um moleque. O cara começou a gritar comigo. Eu já tava de pavio, já levantei. Falei, meu, moleque é você. O que é? Você quer sair no braço? Quando ele falou aquilo, rapaz, subiu o sangue. Eu falei, o sangue subiu. Vamos pro braço! Eu já fui passando dele, já fui pra mim. Aí já vi a turma do deixa disso. Acabou a reunião, né? O engenheiro da obra, que era da Rotif, que era uma construtora alemã que eles contrataram. Eles só gerenciavam. Aí esse engenheiro chamou eu, vamos almoçar. Aí fui almoçar com ele, viramos amigo, cara. Ele também não aguentava a pressão, sabe? Era muita pressão. E o dia do anjo foi o seguinte. Eles pegaram esse anjo, todo folhado, veio dos Estados Unidos, folhado eu de lembro. ouro. E eles, vamos colocar o anjo. Convidaram todos os empreiteiros, um monte de convidados, chamaram o cara de Recife, e vamos colocar o anjo lá em cima, contrataram aquele guindaste que levanta a lança, sabe? Uhum. E a nossa responsabilidade era terminar o bico da pirâmide, que lá em cima é uma pirâmide, né, de granito, tinha que terminar aquele bico, porque tinha que colocar o anjo no tal dia. E a gente foi lá, ralou, terminou, e eles foram colocar o anjo, levantaram o anjo. Colocou o anjo, e foto, e anjo, e os empreiteiros, tudo mesmo, não aguento mais isso. Aquela idolatria toda, sabe? Sim. E aí começou, beleza, inaugurou o anjo, tudo, e começou a fechar o tempo. Sabe, aqui em Campinas, quando fecha, né? Sabe como é que é? Começou a ficar. Bom, beleza, inaugurou, beleza, mas vamos embora. Cada um pegou seu carro, eu peguei meu carro e vim embora. Dia seguinte, 7 horas da manhã, eu tô na obra. Chego na obra, o anjo metade preto e metade dourado. Eu olhei e falei, que onde é esse anjo? Entrei na obra, quando entro na obra já tá o cara limpando a corneta do anjo. O cara que folhava a ouro. Uhum. Eu olhei pro cara e falei, meu, o que aconteceu? Não tá sabendo não, meu? Não, cara. Pô, caiu um raio no anjo.
Caiu um raio, começou a empretejar o tempo, veio uma chuva e caiu o raio bem no anjo. Bem no anjo. Ele ficou metade escura, toda preta, e a outra metade continuou com a parte dourada. E eu olhei e falei, olha, cara, isso aí não sei não, mas é. Eu naquela época eu não era nem convertido em nada, mas eu falei, isso é coisa de Deus, cara. Ué. E foi isso mesmo, cara. O anjo ficou do jeito que tinha que ficar, viu, bicho? Mas depois eles folharam de novo. Depois eles deram O cara tá lá até hoje. Lá. Você passa lá, tá lá o anjo com a corneta ali. Ô, Rodrigão, você sabia então que meu pai foi o causador? Não, isso eu não sabia. Mas será que alguém de Mormon vai assistir o nosso podcast? Porque de repente pode descobrir, né? Meu Deus. Pois é. Mas já passou muito tempo. Eu sei que quando o cara tava levantando o anjo, que o anjo ele é assim, ele tem uma corneta e o punho cerrado assim embaixo, né? E quando eles levantavam, eles ficavam bem na direção dos chefão lá. E uma hora ele ficou com o punho bem assim na cara. O engenheiro da obra olhou pra mim e falou, puta, bem que esse anjo podia fazer assim, né? Todo mundo, ninguém sabe. Pra você ter uma ideia, as plantas, a menina das plantas dava até dó, ela chorava todo dia. Meu Deus. Sabe por quê? Ela chegava com a mudinha, ó, a mudinha tá ficando bonita, o cara ia lá. Não, tá reprovada. Não, esse verde não tá do jeito que Não tá legal. Meu, então vai conversar com o senhor lá, né, meu amigo? O verde foi ele que fez, caramba. Como é que quer que eu mude o verde da planta, sabe? Então, um sprayzinho verde. Um nível de exigência assim que tá louco. Deixava a gente doido. Eu perdi meus cabelos lá naquela hora. Perdi mesmo. Ô pai, você falou de Mormon e que você acha que é uma das seitas mais heréticas que existem. E você falou de Testemunhas de Jeová também. As Testemunhas de Jeová também, eles você vê, eles têm uns dogmas, aí, umas doutrinas meio estranhas, não pode doar sangue, sabe? Sim. Eles dizem que a alma está no sangue. Então, eles também são uma seita, né? Considerado uma seita também. Né? Eu lembro que eu era molecão, teve aquele caso dos pais, parece que o filho ia morrer. Eles não deixam doar sangue. Não pode, né? Não pode. E eles, eu não sei se é verdade isso, você pode até confirmar. Eles creem que Jesus ele é um Deus menor, né? Ele não é o Mormon também, Deus. Eles creem, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele diz que Jesus não é Deus. É um não profeta, é Deus. coisa assim, né? Dizem que não é Deus. Não é Deus. Mas você consegue derrubar esses argumentos deles fácil, né? Fácil. Mas você tem que ter conhecimento. Sim, você tem que conhecer. Então ele chega para você, ele prova na Sentinela. Bíblia. É Sentinela? Sentinela que chama os livros dele. Eu já peguei uns caras que eles... ali no finalzinho, tá? Aí dá o livrinho assim, e lá tá escrito claramente que Jesus não era Deus. Porque ele diz que Jesus foi um bom homem, não pecou, né? Não pecou, né? E você fala... Aí você pode argumentar com eles, né? É simples argumentar. Você chega para ele e fala, ô fulano, vem cá. Então Jesus é um homem, não é, você está falando que não é Deus. Ele nunca pecou. Então se ele nunca pecou, ele nunca mentiu. Não, ele nunca mentiu, nunca pecou, nunca tem pecado, um cara... Ah, beleza. Então, em Moisés, quando deu a sarça, que a sarça se revelou a Moisés, a Deus, né? Moisés disse para Deus, né? Deus, como é que eu vou chegar lá para o meu povo, né? Eu vou dizer que eu vou dizer quem é o Senhor? O que ele disse? Ele disse, eu sou. Então quer dizer que eu sou Deus, certo? Beleza, não é isso que está escrito lá, mas é isso, cara, concorda? Não, é isso aí. Aí você chega para ele e fala, olha, então, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, que Judas veio trair ele, o que ele falou? Quem é Jesus? O que ele falou? Eu sou. E quando ele falou eu sou, caiu metade, todo mundo caiu no chão, né? Sim. O que ele estava querendo dizer? Que era Deus, não era? Então, como é que você vai dizendo que Jesus não é Deus? Ele nunca mentiu. Ele mesmo afirmou. Você afirmou que ele não mentiu, não pecou. Então, se ele falou eu sou, ele falou que era Deus, então ele não mentiu. Sim. Só que o cara já começa a gaguejar, né? Ele já gagueja, argumento, né? Não, mas ele não estava querendo dizer. É. Então você consegue derrubar os argumentos deles com a Bíblia.
É por isso que eu digo, a Bíblia você tem que conhecer, você tem que estudar, entendeu? Porque senão você não consegue derrubar argumento desse povo. Porque essa galerinha em geral, geralmente, como a gente já fala de seitas, né? Os caras sempre têm um outro livro fora a Bíblia, Tem. né? Não tem a Bíblia como base, porque não se sustenta como Não se defesa. sustenta, você vê o Mormon mesmo, a história, se você ler a história do Mormon, você fala, meu, coisa de doido. É assim mais ou menos a história. Teve um cara lá em Jerusalém que chamava Ehi, com H-E-H-I, Ehi, não sei se fala Eli. Ele era da tribo de José, ele veio de Jerusalém para a América do Norte, através do Oceano Pacífico. Então se imagina, naquela época, século I, como é que o cara tinha um barco para chegar pelo Oceano Pacífico, que é mais longe a viagem do que pelo Atlântico, chegar na América do Norte. Então já começa por aí. Ele chegou na América do Norte, teve 2 filhos. Um era Lamã e outro Nefe. Tanto que o livro Mormon menciona Nefe, primeira Nefe, não sei o quê. Eles brigaram entre si. A tribo de Nefe foi extinta. Eles brigaram. E Lamã, eles dizem que a tribo de Lamã é os descendentes dos indígenas americanos. E o Nefe, antes de ser extinto, tinha um profeta lá que chamava Mormon. O nome do profeta era Mormon, daí que vem o nome Mormon. Sim. Esse profeta, ele escreveu a revelação divina em um livro de ouro, né? Tábuas de ouro. Tábuas de ouro, exatamente, tábuas de ouro. E aí, o filho dele, que chamava Moroni, por isso o anjo Moroni, né? Ele escondeu essas tábuas no Monte Comorá, em Nova York, no estado de Nova York. Né? E ficou ali, na realidade, como eles dizem que o ser humano ele evolui. Então hoje você é um ser humano, você começa a evoluir e você vira anjo. Tá. Depois você vira Deus. Mais ou menos isso é a filosofia deles. Então esse anjo Moroni... Então tem mais de um Deus. Sim. Sim. Você começa a tua evolução, você começa a ser humano, você começa a evoluir, você vira anjo até virar Deus, entendeu? Então, esse anjo Moroni, ele evoluído já como anjo, veio ao Joseph Smith e revelou, ó, tem umas tábuas no Monte Comorá, no estado de Nova York, perto da cidade de Palmira. Se você for na cidade de Palmira pesquisar, existe um negócio Mormon lá, que foi onde dizem que foi achado essas tábuas. E o Joseph Smith foi lá, achou as tábuas, junto com as tábuas estava o Turim e o Urim, né? Urim e Turim, que era para traduzir os hieroglíficos das tábuas de ouro, e mais o colete sacerdotal. Então ele pegou isso, com o Urim e Turim, ele traduziu, devolveu as tábuas para o anjo, o anjo escondeu de novo, e aí que ele fez o livro Mormon. O livro Mormon foi publicado, se eu não me engano, em 1830. Aí ele fez esse livro Mormon. Então você vê que história maluca. É maluco. Parece coisa já montada, né? Exatamente. Então ele usa a Bíblia, usa o livro Mormon quando é conveniente para ele. Sim. É. A Bíblia não é bem isso que a Bíblia... Não, exatamente. Tá errado. Isso aqui tá certo. Ele né? cita, se eu não me engano, é João 10, 14 a 16. Deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui, João. Ele cita para provar justamente isso, quer ver? João, deixa eu ver se está aqui. Enquanto ele procura, justamente por isso que eu sempre recomendo é que a gente não se atenha também só a uma tradução da Bíblia, né? Que a gente procure outras traduções, inclusive vá no original para entender o que as palavras significam, porque se você lê só uma tradução, você pode cair em um engano. Sim. Então você tem que comparar traduções, entender o que o autor estava querendo dizer, o contexto histórico, o contexto cultural ali da época, né, para você realmente entender o que ele estava querendo falar aí. Muitas heresias nascem de interpretações errôneas de alguns textos ou traduções ruins da Bíblia, porque existem, né? Claro que sim. Ó, João 10, 14 a 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. E Jesus estava falando dos gentios. Dos gentios, claro. E eles falam que era dos mormons.
Tem um outro aprisco lá na América do Norte, que somos nós. E Apocalipse 14, 6 e 7 ele diz: tinha na mão o evangelho eterno. O anjo, né? É um anjo. Esse. Então esse evangelho eterno era o evangelho lá dos mormons. Então eles usam a Bíblia como eles querem. Conveniência, né? Tipo, conveniência. Você é um cara que não entende nada, você começa, isso é caso descarga do cara, se você não tem o conhecimento. Por isso que você tem que ter um conhecimento, não só da parte que nos cabe, que é a Bíblia, mas você tem que ter um conhecimento também. O que esse cara diz na seita dele? Diz isso? Eu vou derrubar com isso. Entendeu? Só assim se consegue confrontar, né? Claro. Muito legal, cara. Eu acho que a gente pode passar, 3 podcasts inteiros falando de seitas e heresias. Na verdade, um podcast para cada seita, né? Na verdade, você vê. É muito extenso. Hoje, pouco se ouve falar sobre seitas e heresias, né? Então, e todo curso de teologia tem uma matéria que é seitas e heresias. Sim, eu fiz teologia também, uma matéria era seitas e heresias. Mas a igreja hoje, ela parece que ela muito pouco fala sobre e muito pouco adverte sobre esse tema. Não sei exatamente o porquê, mas o que parece é que há um medo de se pontuar isso, né? A igreja está muito preocupada, né? O evangelho em si, né? A igreja quer agradar o fiel. E o evangelho não é para agradar. O evangelho é o contraponto. Sim. É dar para receber, é morrer para viver. É entrega, né? É se humilhar para ser exaltado. É isso que ele diz. Então você fala, mas não é legal eu ser humilhado? Não é melhor ser exaltado? Não é melhor ser exaltado, não é? Tenho que dar para receber. Quero só receber. Então, o evangelho é isso, cara. E às vezes a pessoa só quer ouvir a parte boa. Sim. Só aquilo que vem a mim, né? Só bênção. E não é só bênção, né? Você tem que, para você passar o que Cristo passou na cruz, morrer na cruz por você, por mim. O que me torna mais bonitinho, o que me torna mais favorável, além da pessoa de Cristo, né? Mas se ele já passou, eu não preciso passar por isso. É tipo isso, né? Exatamente. E o apóstolo Rina, aí da Igreja Bola de Neve, está dando aulas fantásticas aí sobre eu não sei se você faz o Instituto Global, né? Sim. Muito bom. Aliás, vocês têm que convidar o apóstolo Rina para vir aqui, viu? Eu vou, tá vendo? Se vocês não convidar, eu vou convidar. Eu sou um cara que não faço parte da Bola de Neve, assisto o Instituto Global, muito boas aulas, eu estou aprendendo muito sobre Illuminati, que também são seitas, maçonaria, fico estudando isso, e o apóstolo Rina tem um conhecimento fantástico sobre isso. Uma das aulas que me marcou muito nesse novo módulo aí, foi ele comentar, eu nunca tinha reparado nisso, mas na década de 60, se não me engano, 64, que começou realmente a galerinha dos anarquistas, né, dos rebeldes, né, da contramão, dos hippies, né, ele falou tudo sobre isso, sabe? Esse negócio de um povo amaldiçoado por Deus. Eu não sabia disso. Eu aprendi com o apóstolo Rina nessas aulas do Global. Sim. Os edomitas. Um povo que veio de Esaú, que foi irmão de Jacó, mas eles foram um povo que Esaú é Edom. Edom é um povo que está preparado para a vinda do anticristo. Eles estão apoiando a vinda do anticristo e eles estão se infiltrados em Illuminati e esse tipo de coisa que vai ser teoria da conspiração. Mas é teoria da conspiração até que se confirme. Não. Eu ia falar justamente o que o seu pai está falando, mas de uma maneira diferente. Porque, se você pega... A gente tem resultados de um povo descendente de Esaú que até hoje trazem grandes conflitos é aquela difusão, né? De você ver que
é bem típico dos judeus pro pessoal que... Você sabe que os judeus mesmos, os judeus... Ortodoxos. Não, os judeus puros mesmo, são os essênios, né? Os judeus sacudeus e fariseus, eles eram tudo descendentes de edomitas. O Herodes, a família do Herodes inteirinha. Tanto que eles chamavam edomitas, isumeu em grego. Eles eram chamados de izumeus, acho que é isumeu, acho que é a palavra. Ou indumeu, isumeu, acho que é. Eram tudo descendentes de edomitas. Por que eles queriam matar Cristo? É óbvio. Por que os fariseus também, fariseus e sacudeus, eram descendentes também dessa parte de edomitas? Então, doidos para matar Cristo. Sim. Né? Pensando que matando ele ia resolver o problema. Mal sabiam ele que não, comprou o plano, o plano de Deus. E até hoje, às vezes as pessoas falam, eu peguei um cara no carro, cara, você vê que interessante. O cara era militar, ele não se conformava com Lula, né? Não, porque nós temos que fazer alguma coisa, não sei o que, temos que fazer. Eu vou no meu quartel, eu vou conversar com o meu comandante. Nós temos... Eu olhei pro cara, eu falei, você é cristão? Não, sou cristão. Cara, pode dizer uma coisa pra você, cara? Toda autoridade é imposta por Deus. Se o Lula tá lá, não temos que se meter. Você não vai ter que pegar em arma pra tirar ninguém lá. Cara, tá escrito na Bíblia, nós vamos ter que passar por isso. Ou você acha que não vai, Jesus não está vindo? Jesus está vindo. Temos que orar por ele. Jesus está vindo. Meu, a Bíblia tem por volta de 300 profecias, da qual delas aproximadamente 120 já foram cumpridas. Não existe um livro na face da terra. É mais fácil você ganhar na Mega Sena 3 vezes seguida do que probabilisticamente acontecer isso, de 120 profecias serem cumpridas num livro que tem 300. Então, Jesus está vindo. Meu, não adianta você pegar em arma. Cara, isso vai acontecer, o anticristo vai vir. E nós vamos ter que simplesmente orar e, meu Senhor, eis-me aqui, cara. Entendeu? Sim. Então eu acho muito legal essas aulas do apóstolo indo aí no Instituto Global. Eu tô assistindo, não perco uma, né? Então eu fico falando pro Guilherme, quando é que vai começar de novo as aulas, né? Quando é que vai começar de novo, né? Ele é o fã número 1 também do Global, meu pai também. Ele pode puxar do Global. Muito legal. Eu gosto mesmo porque te faz pensar, né? Mas, ô pai... Muitos falam que é teoria da conspiração e... Então... Pode ser que seja, sim, realmente, só que você só vai saber quando ele vir. Mas você falou dos Illuminatis, né? Quem são os Illuminatis? Porque eu sei que você estava lendo há um tempo atrás sobre isso. Os Illuminatis... Você foi além do Instituto Global, né? Você pesquisou mais profundamente. Eu li livros sobre maçonaria e sobre Illuminatis. Né? Comprei o livro e falei, tem que esmiuçar isso aqui, né? Os Illuminatis realmente foi uma seita que existiu. Só que eles foram extintos. Na realidade, o fundador dos Illuminatis chama-se Adam Weishaupt, acho que é um alemão da Baviera, né? Os Illuminatis originais são os Illuminatis da Baviera. E eles, na realidade, eles tinham essa ideologia que a esquerda prega hoje. Entendeu? Tá. Então, por isso que eles estão muito ligados a essa parte da esquerda. Se você pegar o Decátulo de Lenin e ler aquilo lá, se comparar com os protocolos dos sábios de Sião, que era um livro dos Illuminati, você vê, cara, copiaram e colaram, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? Então, esse povo, eles foram extintos porque o rei da Baviera na época, não lembro agora os nomes, mas ele extinguiu. Esses caras estão criando muito problema. Acaba com essa seita. Acabou. Eles foram caçados, vamos dizer assim. E o que eles fizeram, Se infiltraram na maçonaria. Entendi. Então a maçonaria hoje, elas têm elementos que vieram dos Illuminati. Hoje é a mesma coisa. Agora, você vai falar com o cara, diz que isso é teoria da conspiração. Pode ser que seja, realmente, mas se um dia acontecer isso, deixou de ser teoria e é prática. Acabou. Algumas linhas dizem que ainda existe, né, os Illuminatis justamente infiltrados. Se você for no site da maçonaria,
e digitar Illuminati, eles têm uma página, se eu não me engano, do Illuminati. E dizem que existe ainda, né? Diz que, na verdade, os Illuminatis são a galerinha que está preparando Sim, o caminho pro sim. anticristo. Sim. são. É exatamente isso que diz a... Uhum. São eles que estão por trás da vinda do anticristo. Sim. Já Sim. sabem que o anticristo está aqui. Porque... E olha, são as maiores famílias, você vê, que dizem isso, são o Rothschild, né? Sim, Que são banqueiros riquíssimos. Rockefeller. sim. Pra você ter uma ideia, Dupont, uma Dupont, das famílias Dupont. que faz parte do Sim. Illuminati. Dupont. Dupont. Então tem várias famílias, diz que são 13 famílias principais, mas as que mais... O Rothschild, pra você ter uma ideia, a família Rothschild financiou Hitler e financiou Lenin. Poxa. Então você imagina. Caramba. E está preocupado em capitalismo, comunismo? Não. A gente tem que entender uma coisa. A esquerda não tem bronca de capitalista. Eles não querem destruir o capitalismo, eles querem destruir o cristianismo. Sim, claro. Entendeu? Claro, então, também pensou sobre dessa mesma linha. Então é isso, o Rothschild financiou os dois. Os dois. Você Sim. fala aí, o Rothschild é uma das famílias que estão ali, dizem que é uma família Illuminati, né? Sim. Eu sempre pensei, Henrique, que para esse plano terrestre, né? Quando a gente fala de um plano nessa terra aqui, eu sempre pensei e sempre imaginei que alguém estava acima, no topo, regendo. Sabe quando diz existe aquela figura de líderes que dizem isso pode, isso não pode, isso você liberta, isso você amarra, isso você não, isso assim é passado. Eu sempre imaginei isso. Cara, e é incrível porque eu continuo imaginando isso e eu sei que tem a própria programação preditiva. Sim. Vocês viram nas aulas aí, o Simpson, é uma coisa que o cara planta para amanhã, vamos dizer, isso que se consolida, né? Então, essas coisas levam a gente a crer que tem algum tipo de sociedade secreta regendo algumas transformações na nossa sociedade. E essa transformação vai vir através da esquerda, com certeza. Que o plano da esquerda é como eu falei, é um copiar-colar desses planos aí de Illuminati e companhia limitada, sabe? Tipo, eu controlo, eu estou no poder e vocês têm que andar conforme eu digo. Né? E a base do anticristo é exatamente essa. Vai chegar um dia, ele vai ser o bonzinho de tudo. Bonzinho por 3 anos e meio ele vai resolver muita coisa. Né? Exatamente. Vai ser o apaziguador da terra. Muitos vão pensar que ele é o Messias. E depois ele vai chegar e falar, ajoelha aqui e me adora. Não vai? Decapita aí, ó. E aí, você tem que escolher. Eu vou para Jesus ou vou adorar esse cara aqui? Sim. E muitos serão enganados. Claro. Está escrito. É isso aí. Pai, mudando de novo de assunto, estou de olho no nosso horário aqui. Conta pra gente a experiência mais incrível, e na verdade a experiência que te marcou com Deus, assim, que você olha, se lembra, e é uma experiência que te traz força para continuar, porque a gente sabe que os dias não são fáceis, nem todo dia é dia de milagre, nem todo dia é dia que a gente tá, como a gente falou, nos montes, né? Tem dias que a gente tá nos vales. Exato. Mas conta aí um pouco da tua experiência. Então, eu não tenho muita experiência assim eu tive uma experiência assim com o Espírito Santo e foi num encontro com Deus, né? Na época que eu me converti, a gente ia muito em vigília. Tudo que aparecia, a gente ia, né? Juntava minha prima, tudo, eu com a minha esposa, os meninos iam, eles iam em vigília com a gente, eles eram pequenos, né? E eu me lembro numa vez que a gente chamava de impacto, né? Que era um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu senti que o Espírito Santo, porque eu comecei a orar e aquele negócio, encontro com Deus tem muito disso, é demônio, nego cai endemoniado. E eu senti, cara, uma presença e eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar, cara. Eu sou um cara assim pra mim, meu pai me criou assim, homem não chora. Então a gente segurava o choro. Eu comecei a chorar, mas
parecia uma criança. Eu chorava e veio um pessoal em cima de mim, eu caí no chão e aí começou a me sair umas palavras desconexas e os caras falavam, ora em línguas, Henrique, ora em línguas, pode orar. Só que ao mesmo tempo que eu orava em línguas, a consciência vinha e, pô, será que eu tô fazendo? Sabe? Uma coisa meio misturada assim, mas foi uma experiência assim, fantástica, né? Agora, a experiência assim, sobrenatural que eu tive até, como eu te contei, esses acidentes de carro. Que foram. Foram experiências que eu falei, e eu não era convertido, por isso que eu falei, Deus já começa a preparar a gente antes. Você não precisa se converter, para agora vai vir milagre, agora vai acontecer coisas fantásticas na minha vida. Não, as coisas acontecem antes, até, para te mostrar o caminho. Pô, foi basicamente isso aí, essa experiência que eu lembro assim, que foi... eu não parava de chorar, cara, eu não sei, cara. Eu acho que acontece muita gente isso aí, né? Uma experiência que você sempre se recorda. Né? Caramba, o que tá acontecendo? E nego lá caindo no chão, tirando demônio, e eu ali no meio, sabe? O Espírito Santo trabalhando naquele ambiente, cara, foi incrível, né? E eu participei de umas vigílias, eram boas também, eu gostava das vigílias, ficava até 4. Seria uma em Araçariguama. Você é de São Paulo, dava 50 quilômetros. Vale da Benção. Vale da Benção. Eu já ouvi falar. Nossa, a gente fazia muita vigília lá, cara. Muito legal. Começava 11 da noite, Adorava. 5 da manhã, a gente tava voltando pra casa. Adorava, era criancinha. Era legal. Ixi, era muito legal. Era benção. Mas, pai, muito legal, cara. E fala aí pra gente terminar. 1, 2 ou 3 livros, porque você lê pra caramba. Meu pai acho que é o cara que eu conheço que mais lê. Mas livros que te marcaram aí, por que eles te marcaram? A gente fez até um propósito um dia, ele falou, pai, vamos ler 12 livros por ano, um livro por mês. Eu cumpro o meu propósito até hoje, cara. Eu leio às vezes mais, mas eu leio pelo menos. Esse mês é que eu tô meio fraquinho, não li meu livro ainda desse agosto, não li ainda. Mas livro assim, eu gosto muito de aventura, livros de aventura. Agora, livros assim que me marcaram da parte de evangelismo, né, parte cristã, foi o mesmo livro que, aliás, eu acho que você pegou de mim, né, O Homem do Céu, né? O Homem do Céu. Eu peguei de você. Foi um livro assim que me marcou muito. A luta de um chinês lá que na realidade na China, cara, 40 anos atrás, cara, imagine hoje que tinha essa repressão. Imagina 40 anos atrás. Porque eles não tinham Bíblia, cara. Quando surgiu uma Bíblia na mão deles, eles rasgavam as folhas, davam uma para cada um. Sim. E se os caras pegavam, já era. Pelo menos tinha uma folha para cada um. Aí o cara decorava aquilo. Aí eles trocavam. Sim. Então esse chinês, cara... Era a única chance. Ele ia para as pregações normalmente no meio do mato, porque se a polícia soubesse já caía lá e... E no inverno, e às vezes a polícia no inverno ia lá e eles saíam tudo correndo no meio do mato, 15 graus abaixo de zero e dormiam no mato. Tá 15 graus abaixo de zero, os caras não morriam, cara. Passar um frio de 15 graus abaixo de zero. Entendeu? Então, ele, na parte que ele saiu da prisão, você até contou num desses podcasts, foi uma parte que eu lembrei Pedro, né? Sim. Quando Pedro ou Paulo, né? Que as Pedro? Foi Pedro que as correntes se soltaram? Sim. Foi Pedro que saiu da... E eu lembrei exatamente que aconteceu isso com ele, cara. O cara saiu da cela dele, a cela abriu e ele foi passando pelos guardas, os guardas... Como se ele não estivesse lá, passou, abriu uma porta, abriu duas, abriu três, chegou na frente abriu a última porta e saiu na rua. Falei, como é que pode isso? Então, e ele chegou depois que ele escreveu esse livro, ficou meio famoso porque ele veio para os Estados Unidos, porque se tivesse lá ele tinha morrido, né? Ele falou, cara, assim, isso aqui é evangelho? Isso aqui, vocês não sabem o que é evangelho, cara. Caraca. Pô, vocês são o país do evangelho que distribui... Cara, ele falou, vocês são fraquinhos. Porque imagina um cara que passar o que ele passou lá. Não, é outro nível de evangelho, né? É outro nível, cara. Aqui a gente tá no conforto. Aqui a gente pode pregar pela internet. Pela internet, ninguém vai te encher, ninguém vai entrar com uma metralhadora na tua... Em algum momento, né, pai? Quando
o acordo for feito e a gente entrar na tribulação e na grande tribulação, Vamos aí o ter que negócio vai decidir. ficar Tem complicado. que decidir. Mas, Eu acredito, eu sempre falei isso, eu acredito que esses dias atrás eu estava falando num podcast também, estava falando que eu acredito muito na questão do evangelho ele ser cíclico, né? Ele volta, né? O homem parece que dá uma... E Deus permite que esse evangelho ele se torne cíclico, né? Que ele deu 360 graus. Mas eu acredito de verdade que a igreja vai voltar a ser Atos. Sem dúvida. passaremos pela grande tribulação. Sim, sim. A gente, Eu acredito. nós O que você acredita? Os seres humanos, né? O ser humano é fogo, né? O ser humano ele é muito de provar. Tem que provar as coisas. Provar que eu digo no sentido de... por exemplo, eu vou dar um exemplo. Chego pro meu filho e falo, ó, filho, tá vendo aquele caminho? Não vai por ali, porque ali eu já andei, eu machuquei o pé. Dá a volta por aqui. Aí o teu filho fala, meu pai não sabe o que tá falando, vou por aqui. Porque eu preciso provar, cara. Eu preciso provar e ele machuca o pé. Aí ele fala, pô, pai, você tava certo, cara. É verdade. Mas ele tinha que provar. É a mesma coisa que eu tô com uma laranja aqui, tô chupando a laranja. Rodrigo, essa laranja é boa, não é? Tá docinha, não tá? Como é que você sabe? Você não provou, cara. Não provou. Quando você provar a laranja, é que você vai saber Sim. se ela é doce. E tem outro, o teu percepção de doce é diferente da minha. Sim. Entendeu? Então, cara, eu lembro assim muito esse negócio de provar. Você sabe que tem um macaco na Ásia lá que ele gosta muito de uma castanha. E sabe como eles pegam esse macaco? Eles fazem uma armadilha, assim, uma caixinha. Eles fazem um buraco de tal forma que só passa a mão do macaco dessa maneira. Ele enfia aqui assim. Se ele fechar o punho, ele não tira. Eles botam a castanha lá dentro. O macaco vai lá, ele enfia a mão, cata a castanha. Ele tenta puxar. E o cara vai lá e pega o macaco não solta a castanha. Caramba. É tão simples de fazer assim, né? Por quê? A gente tá... Então eu levo isso para a vida da gente. Pô, o cara conquistou o carro dele. O cara conquistou a casa. Só que tem momentos na vida da gente que a gente tem que andar para trás, tem que dar 2 passos para trás para ganhar a tua liberdade, cara. E esse macaco, ele não só, ele vai preso, mas ele não solta a castanha. E muita gente é assim. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, os 2 passos que você está dando para trás, não é que você está andando para trás, você está pegando impulso, meu amigo. Sim. Às vezes você vai pular um rio, você não faz isso? Vai correndo e pula. É a questão da flecha lançada, né? Para você lançar a flecha para frente, você tem que... Exatamente, você tem que esticar lá para trás. Esticar lá para trás, né? É a mesma coisa, outro lance de se fala de se apontar os defeitos do outro. É fácil apontar o defeito do outro, né? Como que você aponta, né? Assim? Quando você está apontando assim, quantos dedos está apontando para você? Verdade. Você tem 3 para você. Então antes de você falar alguma coisa, apontar o erro de alguém, olha para os teus primeiro. Né? Então são filosofias que a gente leva para a vida, né? Sim, claro. E tudo isso Agrega. Ô pai, mais um livro que você gostaria aí de compartilhar com o pessoal? Olha, o que me marcou mesmo foi assim da parte de... Não, mas não precisa ser cristão, não. Agora, eu sempre gostei muito de livro de aventura, de viagem. Eu sou um cara que foi muito viajante. Então eu li um livro uma vez que chamava-se... Como é que chama? A Gente Se Vê Por Aí. Era um cara que nem eu, cara. Eu já fiz isso. Eu peguei mochila nas costas e fiquei 60 dias na Europa, cara. Sabe? Então, e esse cara era exatamente dessa maneira. Ele era um cara que era... Acho que era até comissário de bordo, e eles tinham esses negócios, e ele pegou um dia, foi viajar para aí e contou no livro, um livro assim de, sei lá, 500 páginas. E o meu filho, o irmão dele, também gosta de viajar. Eu falei, ó, você gosta de viajar? Toma esse livro aí, lê esse livro aí que você vai gostar. Ele leu até acho que a página 20. Aí ele falou, eu gosto de viajar, não gosto de ler. Ele leu até a página 20. E é um livro que eu me identifiquei muito com ele, porque a viagem que eu fiz é uma viagem mais ou menos que ele fez. Ele ia lá e contava, aconteceu isso comigo, e eu também vivi isso. Então foi um livro que marcou também. Eu gostava muito de livros de aventura, assim, né? Outro livro que eu me lembro, assim, não lembro outros assim que te marcaram, né? Que me marcaram. Esse me marcou muito. Um livro que me marcou muito, por incrível que pareça, foi o Prenda-me Se For Capaz.
capaz. Prenda-me se for capaz. Esse filme, eu não sou um cara que gosta de repetir filmes. Eu li também. Mas esse filme eu assisti diversas vezes. Eu também. Prenda-me se for capaz. Eu assisti umas 2 vezes. Nossa, assisti muitas vezes. Que era com o Leonardo né? DiCaprio, Sim. E é uma história verídica. E eu peguei o livro e li. Porque no livro conta Detalhes de muito como ele fazia. Sim. Então aquilo me fascinou, por quê? Não porque o cara era um pilantra, mas como que ele conseguia calar a boca dele e enganar as pessoas. Os primeiros cheques que ele falsificou, ele mesmo disse, falou, era ridículo, qualquer um sabia que era falso. Mas ele chegava na caixa do banco com uma conversa melosa, que a pessoa não olhava direito o cheque. Eu olhava mais pra cara dele do que pro cheque. Sim. Então assim que ele enganava a pessoa. Depois ele foi aperfeiçoando. Sim. Tanto que ele chegou num nível de perfeição que o FBI contratou ele para o setor de fraudes de cheques. Entendeu? Então é um livro assim, que me... Putz, cara, como é que um pilantra safado desse conseguiu enganar tanta gente? E a gente, cara, a gente é enganado muito fácil. Cara. Claro. Você e é por isso que eu digo, você técnicas, quando... né? Se trata de evangelho, de Bíblia, você tem que ter conhecimento para não ser enganado. Sim. É isso aí. Isso aí. Então Certo. fechamos com essa frase de ouro, né? Ter conhecimento para não ser enganado. Exatamente, para não ser enganado. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos copos você já não tomou na internet? Ixi. É o que mais... Você pega hoje os documentários da Netflix, você vê uns caras... O que esses caras aplicam de golpe e sai de bonito. Da cadeia ainda eles... né? Da cadeia. Cara. E você cai, cara. Putz. Muito bom. Certo. Muito obrigado por Legal. todas as histórias. Tinha várias histórias que eu não conhecia. Muito obrigado. Aí, tá vendo? Abriu o coração. Tá vendo? Várias não, algumas. Algumas. Últimos recados aí? Bom, mensagem. Pessoal, continue compartilhando, continue seguindo, indique. A gente precisa levar a palavra de Deus de uma forma que, por mais que você acredite, é um podcast, mas de repente, nesse podcast vai tocar alguém. Vai tocar alguém. Deus usa de várias formas para falar. E com certeza Deus está usando a nossa conversa aqui para tocar pessoas, para edificar pessoas, para fortalecer pessoas. A gente crê nisso, a gente ora por isso. Oramos por isso. E às vezes uma pessoa que até se identifica com tudo, por exemplo, que o Henrique trouxe aqui. É isso aí. Pessoal, eu vou fazer um apelo aqui. Posso fazer um apelo? Pode, por favor. Aquela câmera lá, pode? Vai lá. Ó, Pastor Kid. Pastor Kid. Você achou Kid. São tudo discípulos de vocês, viu? São cria de vocês. Apóstolo Rina. Tudo cria de vocês, ó. Vocês têm que vir um dia aqui, ó. Vão vir, em nome de Jesus. Vocês têm que vir um dia aqui, ó. Isso aqui é fantástico. Isso aqui para evangelizar, vocês não sabem o que é. Então, tá aqui dado o desafio. Tá dado o desafio. Vocês são da Bola de Neve, tudo. Eles são lá, o pastor de vocês é o Kid, né? Amém. Vamos trazer o pessoal. E o Apóstolo Rina, que eu tô assistindo as aulas deles aí, tá muito interessante, muito legal, bacana. Vai vir um dia aqui. Amém. Profetizo isso. Amém. É isso aí. Amém. Estamos conversando, né? É isso aí. Vamos lá. Pessoal, então ficamos por aqui, mas não se esquece, a gente não falou antes, mas não se esquece de curtir, se inscrever no canal. Se se inscrevendo, você vai ser notificado de todos os episódios, novos episódios. Toda semana vai ter convidado novo, com testemunhos diferentes, histórias diferentes, enfim. Vai ser algo que vai agregar bastante na vida de vocês e na nossa vida, porque isso aqui agrega em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Amém. Então curtir, se inscrever e compartilha com toda a família, cara. Família, amigo, enfim. É isso aí. Tá ok? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.